Neemias capítulo 1. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, diga comigo, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, diga comigo, jejuando e orando ao Deus dos céus. Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos sejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, de dia e de noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os teus mandamentos. Olha aqui para mim, por favor, para um pouquinho. Primeiro eu quero pontuar algumas partes aqui. Neemias, quando ficou sabendo do estado que estava Jerusalém e o povo em Jerusalém, ele estava a milhares de quilômetros de lá. Ele estava a milhares de quilômetros daquele lugar, numa posição, num lugar bonito, numa posição tranquila, confortável. Mas quando ele ficou sabendo do estado que estava o seu povo, do estado que estava Jerusalém, aquilo mexeu com ele, aquilo o incomodou. Ele não pôde aceitar, ele não pôde conviver com aquilo. Vou dizer, aquilo o incomodou. É o que a gente sempre diz: se primeiro não mexer dentro de você, se algo não acontecer dentro de você que o leve a ter atitudes diferentes, nada vai mudar. Aquilo o incomodou, aquilo mexeu dentro dele. Mesmo ele ouvindo à distância que a sua terra, o seu povo estava em ruínas, vergonha, miséria, sendo roubados, saqueados, vivendo um caos. Como ele não podia fazer nada a princípio, primeira coisa que ele começou a fazer, coloca o teu foco aqui, não deixa a tua mente sair para fora. Coloca o teu foco aqui. Ele entrou em oração e jejum. Foi o primeiro ponto. Amém? Muitas vezes a gente não sabe o que vai fazer. Você não sabe o que vai fazer para mudar a sua situação, para mudar a sua história. Mas muitas vezes o ponto de partida para que as coisas comecem a acontecer é começar a orar e começar o quê? Ele não sabia o que ele ia fazer, ele estava impotente diante da situação, inclusive ele estava muito distante daquela situação, mas ele precisava fazer alguma coisa. Do jeito que está, sabe aquela situação assim, do jeito que está não pode ficar.
Só que também ele não ficou assim: ah, meu Deus, mas por que isso? Ah, meu Deus, Senhor, mas por que essa situação? Por que as coisas estão desse jeito? Porque não, ele entrou em oração, ele entrou em jejum, clamando, ele foi apresentar suas falhas, mesmo ele não estando lá. Ele disse: Senhor, o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus poderoso, Senhor, nós pecamos contra Ti, nós fizemos o que não agradava ao Senhor, nós erramos, Senhor. Nós não saiu escondendo e se fazendo de vítima. Amém? Não saiu se fazendo de vítima. Mania de perseguição, não, nós erramos, nós pecamos, nós não fizemos aquilo que deveríamos fazer, nós, meu Deus, nós pecamos contra o Senhor, o erro está em nós, Senhor, mesmo ele não fazendo parte daquilo. Ponto de partida. Porque a pessoa, às vezes a gente quer uma mudança na vida, mas a gente começa já da forma errada. Primeiro, só abre a boca e reclama. Se reclamar, mudasse, se murmurar, mudasse alguma coisa, era para que algumas pessoas estivessem vivendo uma vida não maravilhosa, uma vida extraordinária. É verdade ou não é? Não muda. Mas o que ele fez? Ele se pôs a orar, ele se colocou em jejum e entrou num propósito, mostrando a Deus: Senhor, o erro não está no Senhor, o erro está em nós pecamos, nós não fizemos o certo, nós não fizemos como o Senhor queria, Senhor, nós pecamos contra Ti, nós fizemos alianças com quem não deveria fazer, nós não vivemos uma fé que deveríamos viver, mas tem misericórdia do Teu povo, tem misericórdia do Teu povo. Amém, pessoal? Olha o ponto que eu estou, porque às vezes nós falamos: mas por onde Deus vai, o que Deus vai fazer, por onde vai começar a mudança da minha vida? Por onde começou a dele? Ou ia do povo lá? Por onde? Pela oração. Porque nós não sabemos mesmo, nós somos limitados, você é limitado, eu sou limitado, minha visão vai até onde meus olhos alcançam, minha visão alcança, mas a de Deus não. Ele não sabia o que ele ia fazer, mas ele precisava fazer alguma coisa, então ele começou por onde? Orar, jejuar, clamar a Deus. Essa é uma direção maravilhosa. Essa é uma direção maravilhosa. Aí, vamos lá. Parei que versículo 7. Aí ele diz assim, estou no 8 já? Não, estou no 7 ainda? 7. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra Ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao Teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, Teu servo: se vocês forem infiéis, diga comigo, se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Eles foram infiéis, eles se espalharam, porque quem comigo não ajunta, o quê? Eles foram infiéis, espalharam, se tornaram cativos, tiveram a sua casa destruída, suas famílias escravas, vergonha, humilhação, derrota, e continuou assim por muito tempo. Aí diz assim: mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu povo. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo
e a oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome, faz com que hoje este teu servo, diga comigo, faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Ele queria falar com o rei acerca do que Deus colocou no coração dele, porque mesmo ele estando a milhares de distância, ele diz: não vou permitir que isso fique desse jeito. Deus colocou no coração dele de mudar aquela situação. Deus colocou no coração dele de restaurar aquilo que estava em ruínas há cerca de 120 anos. E ele começou como? Orando, jejuando, clamando e falando: Senhor, às vezes as coisas são bem naturais. Ele não tinha como fazer sozinho, ele precisava de apoio. E primeiro ele precisava de autorização, e apoio. Através do início certo, o começo, de buscar em Deus, orar, jejuar, buscar a solução em Deus, Deus moveu o espírito do rei. Deus tocou o coração do rei. E o rei se compadeceu daquela situação, não só deu autorização a ele, para que ele fosse nesse grande propósito que Deus tinha colocado no coração dele, mas o rei o apoiou, dando gente, oferecendo a ele material, dando condições a ele. Muitas vezes a gente diz assim, se alguém não fizer nada por mim, ou se ninguém fizer nada por mim, como é que eu vou sair dessa situação? Mas infelizmente quando a pessoa diz isso, ela está esperando só que o homem faça alguma coisa por ela, que alguém o apoie, que alguém abra uma porta, que alguém lhe dê um apoio, e na verdade está buscando no lugar errado, porque quem move, quem abre as portas, quem toca o coração dos homens, quem diz o primeiro sim a você é Deus. Se Deus disser sim, não adianta o homem dizer não, mas se Deus dizer não, não adianta, se Deus disser não, não adianta o homem dizer sim a você. De quem que é o primeiro sim que eu preciso? Amém? O primeiro sim que eu preciso é de Deus, porque quando Deus diz sim, os homens também vão dizer sim. Quando Deus disser não, os homens também vão dizer não, e ainda que alguém diga sim, não vai adiantar. A última palavra é de quem? Diga comigo, a última palavra é de Deus. Vem, por favor, vamos continuar a leitura. Eu vou pulando alguns pontos, só para você entender o raciocínio. Neemias 2, 11 a 12. 11 a 12. Toda a parte que eu pulei, o livro de Neemias, gente. O livro de Neemias é um livro pequeno. Aproveite o propósito e começa devagarzinho a ler. Começa devagarzinho, estuda ele inteiro. Lê. Maravilhoso. Maravilhoso. Utilizado, eu já falo, todo ano eu falo sobre isso. Utilizado no mundo todo em liderança. Utilizado no mundo todo como liderança. Neemias, o modelo de liderança de Neemias é muito utilizado nos Estados Unidos, em grandes multinacionais, porque é um exemplo de liderança, do que fazer, como fazer, e principalmente na fé. Diz assim, cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Diga comigo, eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Olha que coisa linda, né? Não contei a ninguém. Não contei a ninguém o que o meu Deus havia colocado no meu coração para fazer. Mas ele chegou em Jerusalém, em silêncio, não contou a ninguém o que Deus havia colocado no coração dele, e passou 3 dias só observando o que precisava ser feito, analisando o que precisava ser feito.
Começou com oração, buscando de Deus. Aqui ele já está num outro ponto. Depois chega no lugar e parou para analisar o que precisava ser feito. Parou já estava em oração, jejum, buscando direção, buscando sabedoria, buscando a bênção, buscando poder para realizar. Ele parou para analisar o que precisava ser feito. Parou para analisar o que precisava ser feito. Grave essa palavra, por favor. Grave essa palavra. Tudo feito de forma organizada, com ordem. Muitas vezes a pessoa não para refletir, não para buscar direção, não para analisar o que precisa ser feito, onde precisa ser mudado, o que precisa ser tratado, quais as atitudes que ela precisa tomar, como é que ela precisa agir, principalmente já vindo em oração. Que versículo? 11, 12. Saí de noite com alguns dos meus amigos, e eu não havia contado a ninguém o que Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal, além daquele que eu estava montado. Amém? 2:17 a 20. Continua no 2, nós vamos agora do 17 a 20. Então eu lhes disse: veja a situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham e vamos, diga comigo, venha e vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fique mais nesta situação humilhante. Agora já mostra ele falando com as pessoas aquilo que nós estamos falando com vocês. Olha a situação que está. Olha a situação de ruínas que está. Olha a situação humilhante. Venha e vamos reconstruir, vamos mudar essa situação. Vamos restaurar tudo que está em ruínas. Ele falando com o povo. Agora ele já está movendo o espírito das pessoas. Ele contou tudo que havia acontecido, do que Deus colocou no coração dele. E chamou o povo e disse: vamos mudar essa situação. Vamos levantar, vamos reconstruir. Está há mais de 100 anos esse caos, essa destruição, essa humilhação. É só perda, vergonha, humilhação, derrota. Vamos mudar essa situação. Teve pessoas que se moveram, foram motivadas, acreditaram. Nós vamos mudar esse caos, nós vamos mudar a nossa história, nós vamos sair dessa derrota. Mas teve pessoas que não, como em todo lugar. Amém? Pessoas que pegaram daquele espírito, e teve pessoas que não. Aí, vamos lá. 18. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. O povo foi movido. Diga comigo, sim, vamos começar a reconstrução. Diga comigo, e se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Qual era o bom projeto? O bom projeto da mudança da história deles, o bom projeto da restauração da vida deles, o bom projeto da restauração da dignidade, da honra, da prosperidade, a dignidade que eles estavam vivendo há tanto tempo. Vamos começar esse projeto. Sim, nós vamos começar esse grande projeto. Como este é um grande projeto na sua vida, de mudar, de restaurar a sua vida, de viver uma outra história, de sair dessa limitação que tem vivido, da humilhação que tem vivido. Quantas pessoas
deixa eu dizer uma coisa para você. Coloca uma coisa no teu espírito e olha o que eu vou falar para você. Você quer ser uma pessoa que vive só de aparências? Sim ou não? Se você quiser ser uma pessoa que aceitou viver de aparências, então viva essa ilusão. Infelizmente, você vai viver uma vida triste, uma vida amarga, uma vida de vergonha, de humilhação. Por quê? Porque você se conformou. Tá, não, a situação não muda. Eu acho que essa é a vontade de Deus. Eu acho que se Deus não mudou ainda, é porque eu acho que é isso que Deus tem para mim. Deus quer que eu passe por isso. Será que é? Sim ou não? Será que é? Era a situação que Deus tinha para eles? Era o que Deus queria para a vida deles? Sim ou não? Você não pode aceitar viver uma vida de ilusão em área nenhuma da tua vida. Você tem que viver uma realidade. Você tem que dizer para você mesmo: eu não vou viver uma farsa, eu não serei uma farsa, eu não serei um engano, eu não vou viver de ilusão. A minha vida vai ser abençoada em todas as áreas. Eu quero viver uma vida de prosperidade. O meu casamento não será um casamento de aparências. Quantas pessoas que aceitaram viver um casamento de aparências? Está certo isso? Sim ou não? Às vezes para os outros parece que está tudo bem. Quando chega em casa, está um caos. Está errado. Está errado. Você vai matar a sua fé, vai matar o teu espírito. Sabe por quê? Sabe por quê? Olha o que eu vou falar para você. Porque muitas vezes, sabe o que fala mais alto aqui dentro? Alguns lixos, chamado orgulho, rancor, mágoa, raiz de amargura, mas principalmente o lixo, que é aquele que você tem que pisar na latinha assim, ó, e abrir, jogar e dizer assim: eu não vou carregar o orgulho dentro de mim, esse orgulho está me matando, esse orgulho não deixa eu fazer as coisas certas, esse orgulho não deixa eu reconhecer os meus erros, esse orgulho não deixa eu pedir perdão, esse orgulho não deixa eu me humilhar nem diante de Deus, quanto mais diante dos homens. Amém? Amém? Por favor, sabe por quê? Porque às vezes a gente tem como modelo que a gente cresceu vendo. Você de repente olha para a sua casa, você olha para a sua família: estou acostumado, porque na minha casa não foi assim, ou foi assim, na casa dos meus avós foi assim, todo mundo vive os seus problemas. Sim, todos nós vivemos problemas, mas não eternamente. É verdade ou não é? Sim ou não? Eu vim para que tenham vida e a tenham em quê? Em abundância. Espera aí, nós vamos viver a palavra, nós vamos viver uma vida abençoada como está escrito. Nós não vamos viver em ruínas, porque, desculpa gente, por favor, deixa eu ser sincero, até porque eu não estou aqui para fazer política, eu não sou político, não estou aqui para fazer política, eu estou aqui em busca eu tenho um objetivo, eu quero viver a palavra. Muito cedo eu decidi isso na minha vida. Eu quero viver, não quero viver de ilusão, quero viver o real, a realidade. A realidade. Se está escrito na Bíblia, tem que se cumprir na minha vida. A minha parte eu vou fazer, mas se está escrito, tem que se cumprir na minha vida. Você tem que colocar isso no teu espírito. Diga comigo: se está escrito, tem que se cumprir, tem que acontecer na minha vida. Só que não é esse negócio da gente dizer assim: não, tem que acontecer, mas o que eu estou fazendo para que isso aconteça? Como eu estou agindo para que isso aconteça? Por quê? Bispo, eu já tentei de todas as formas. É verdade. Quantas pessoas já tentou? O que Neemias fez primeiro? Orou. Tentativa na nossa própria direção, na força do nosso braço, sem a direção de Deus, principalmente fora da bênção de Deus, só traz mais sofrimento. Porque a pessoa cava covas maiores, buracos maiores. Cada vez que ele vai tentando consertar a situação fora da direção de Deus, ele vai fazendo um buraco maior. Sabia disso ou não? Cada vez que ele tenta consertar um buraco, ele faz um maior. E cada vez isso significa que ele vai descendo um pouco mais. É verdade ou não é? Que versículo eu parei? 19?
Só vou ler o 20 agora e nós já vamos passar. Eu lhes respondi: o Deus do céu, diga comigo, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Diga mais uma vez comigo, diga: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Diga mais uma vez, diga: o meu Deus fará que eu seja bem-sucedido. Ele seria bem-sucedido em quê? Naquele grande projeto que Deus colocou no coração dele, de mudar aquela situação, de viver uma outra história, de restaurar o que estava em ruínas. Essa parte que eu estou lendo, estou pulando, tá? Que nós não temos como ler. Estou lendo algumas partes principais. Olha como eu vou terminar esse versículo, quer ver? Diz assim: o Deus do céu fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começamos a reconstrução, mas no que diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém em sua história. Não há nada de memorável que favoreça vocês. Amém? Sabe por que ele está falando isso? Sabe por que ele está falando isso? Como na minha vida e na sua vida, levanta os filhos do diabo, os hipócritas, aqueles que nunca fizeram nada por nós, que nunca nos ajudaram, que nunca apoiou. Aparecem os hipócritas, os filhos do diabo, para dizer assim: ah, vocês não vão conseguir, vocês não vão poder realizar essa. É besteira tudo isso que vocês estão fazendo, é besteira, ninguém vai restaurar isso aqui. Ele está dizendo: olha, o nosso Deus vai fazer com que nós sejamos bem-sucedidos. Deus será conosco e nós vamos restaurar. E vocês não terão parte alguma nisso aqui. Muitas vezes, a pessoa, por isso que é bom viver pela fé, sabe? Porque quando chegou para Neemias, as pessoas chegou e fez aquilo que muitas vezes faz com você, dizendo assim: isso é besteira, isso não muda assim. Imagina, 120 anos nessa situação, como é que em 52 dias vai mudar? Imagina, 120 anos esse cara. Outros já tentaram, virou nada. Quando a pessoa ele tem um espírito diferente, o resultado também é diferente. Sabia disso? Quando a pessoa dentro dela há uma fé diferente, um espírito diferente, o resultado é diferente. O Deus que eu sirvo, vai fazer com que eu seja bem-sucedido. E que mais? Vocês, olha o que ele está, vocês não vão ter parte em absolutamente nada disso aqui. Amém? Por favor, vamos para 4, 1 a 6. 4, 1 a 6. Estou contando uma história inteira, de forma resumida. 4, 1 a 6. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, diga comigo, ficou furioso. Ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, e disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estavam ao seu lado, completou: pois
que construam. Basta que uma raposa suba lá, para que o muro de pedras desabe. Entendeu isso aqui ou não? Entendeu isso aqui ou não? Sim ou não? Entendeu que eles estão sendo zombados? Entendeu que eles estão sendo ridicularizados? Gente para apoiar não, mas para levantar e emitir as suas opiniões, entendeu? Para emitir as suas opiniões, para debochar. Será que eles vão, o que eles estão fazendo? O que esses frágeis, tem outra tradução aí que eu gosto mais, o que está no teu aí? Miserável. Fracos, miseráveis. O que esses fracos, o que eles estão achando que vão fazer? Vão reconstruir isso aqui? Desse monte de entulho aqui, vai levantar uma coisa, e acha que vai reconstruir num só dia? Ixi, ainda que faça, se subir uma raposa em cima, vai cair, vai desmoronar. Entendeu ou não? Entendeu ou não? Por favor, estou tentando transferir o Espírito para você. Sabe por quê? Esse tipo de situação nós vivemos no dia a dia. Esse tipo de situação nós vivemos no dia a dia. Aparecer gente para nos ajudar não aparece, mas aparecer pessoas para falar assim, quer ver? Fala assim, eu estou num propósito de fé, de restauração na minha vida. Ai, que absurdo. É ou não é? Ai, que ele acha que vai reconstruir, está dentro da igreja lá com propósito de restauração, acha que vai reconstruir. Primeiro ventinho de soprar vai desmoronar tudo. Olha o que ele falou aqui, 4. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os teus pecados, nem apagues as tuas maldades, pois provocaram a tua ira, diante dos construtores. Amém? O que ele fez? Foi responder a tolo não, foi orar. Olha aí, Senhor, olha o que eles estão falando, mas Senhor, que eles dê conta de cada palavra que está saindo da boca deles, que eles dê conta de cada palavra que está, não perdoa não, Senhor, não perdoa não, como eles têm falado, que eles dê conta de cada palavra que tem saído da boca deles. Por favor, 4, 17, 18. 4, 17, 18. Diz assim, desculpa que eu vou voltar no 16. Daquele dia em diante, diga comigo, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho. Olha aqui para mim, você está vendo que isso é um testemunho? Como é que Neemias fez para vencer? Está vendo que é um testemunho? Está vendo que ele está testemunhando como aconteceu, como ele fez, da guerra que ele enfrentou, da perseguição que ele enfrentou, dos obstáculos que ele enfrentou, das ameaças, porque ele foi ameaçado de todas as formas, inclusive de morte. Apareceu de tudo aqui, apareceu ameaças, zombaria, as críticas, apareceu o falso profeta com profeta mentirosa para tirar do foco. Vem cá que Deus tem um recado para te dar. Deus mandou te dizer algo, vem cá. Ele teve discernimento, apareceu de tudo, para tirá-lo daquele propósito, e ele estava focado, nada o tirou do propósito. Que versículo eu falei que ia ler agora? Qual? 16. Daquele dia em diante, enquanto metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e coraça.
Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho. Diga comigo, aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra segurava uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Nós orávamos e trabalhávamos. Nós orávamos e trabalhava com a colher numa mão, o material de trabalho na outra e a espada na outra, pronto para a batalha, pronto para a guerra. Isso para eliminar aquela coisa assim: ah, mas será que só oração vai mudar a situação? Será que só eu orar vai mudar alguma coisa? Não, está mostrando, eles oravam, eles agiam, estavam prontos para a guerra, pronto para a batalha. Muitas vezes não tomava banho, muitas vezes não comia. Lê o texto, por favor. Não comia, entrou naquele propósito, mas determinado. Era espada numa mão, colher na outra, era revezando o turno, uns trabalhando, outros de vigia, outros iam trabalhar, outros vigiando. E aí, obra, 52 dias. 52 dias focados. Se você ler o texto, você vai ver que muitas vezes deixaram de tomar banho, muitas vezes comer era a hora que dava, todo o tempo em oração, que você vai ver no texto, como eu estou mostrando para você e mostrando Neemias falando com Deus e apresentando cada situação a Deus. Colher numa mão, espada em outra mão. Pronto para o trabalho, pronto para a guerra. Oração e ação. Oração e ação. Amém? Amém. Não tiveram preguiça. Não tiveram preguiça. Coloca isso no teu espírito. Não tiveram preguiça. Aqui nós vemos o conjunto das coisas como elas devem ser. É hora de orar, é hora de orar. Há um momento que só oraram, há um momento que começaram a agir. Há um momento que estavam orando, trabalhando e na guerra, pronto para a guerra. Orando, jejuando, trabalhando e pronto para a guerra. Focados. A ameaça não tirou do propósito. Falsas profecias não tirou do propósito. Zombaria não tirou do propósito. A dificuldade, o cansaço, porque a Bíblia diz que quando chegou na metade, eles estavam cansados. E quando eles estavam cansados, sabe o que eles faziam? Sabe? Oravam: Senhor, restaura a nossa força. Senhor, o povo está cansado. Renova as forças do teu povo. Amém? Você pensa que ter uma vida vitoriosa, uma vida abençoada é fácil? Pensa? Sim ou não? Sim ou não? Não. Você sabe, na vida, no trabalho, se você é preguiçoso, você está padecendo. Certo? Sim ou não? Se você é preguiçoso, você está padecendo. Isso é bíblico. Espiritualmente, se você é preguiçoso, você também está padecendo. Por quê? Porque tudo requer de nós força. O Senhor não diz sem cessar na Bíblia: esforça-te, tem bom ânimo, esforça-te, tem bom ânimo, seja animado. Não diz? Sim ou não? Sim. Olha que lindo. Olha que lindo isso aqui. Ou você já está cansado só de ver a batalha? De repente você está cansado só de ver Nossa, bispo, já me cansei de ver todo esse sufoco dele. Mas vem cá,
E depois dos 52 dias, será que valeu a pena? Sim ou não? A senhora estava falando para mim, né? A senhora estava falando para mim que minha mãe está aqui na frente, né? Você sabia que o seu testemunho foi o mais visto? Foi o mais visto, o seu testemunho. Lá do que foi postado, o mais visto foi o dela. E a pessoa estava falando que viu no testemunho dela, um dia, no testemunho dela, ela dizendo o seguinte, que ela fez 1 ano de campanha. 1 ano. Ela precisava de uma resposta, queria uma mudança, e todos que começaram foram parando. Todos que começaram foram parando. E inclusive, até os pastores que começou na época dela foi parando. E ela não parou. Ela continuou. E foi 1 ano de campanha. Eu não paro, Senhor, eu quero essa resposta, eu preciso dessa vitória, eu preciso dessa mudança. 1 ano. Quem começou junto parou, foi parando no meio do caminho, um foi parando, o outro foi parando, o outro foi parando, daqui a pouco o pastor também foi parando, aí foi parando todo mundo, foi parando e ela continuou. Aí será que valeu a pena? Aí a pessoa diz assim, de repente, a pessoa diz assim, mas a gente tem sempre uma desculpa, né? Mas para ele foi mais fácil. Mas porque, acho que tinha que ser. Será? Sim ou não? Ou a gente move as coisas pela fé? Ou nós temos um Deus que é justo, está vendo as nossas obras? Ou nós temos um Deus que é justo, um Deus que opera no esforço do homem, um Deus que quando olha e vê que o homem está fazendo aquilo que ele diz, não desanime, não pasme, nem te espante, esforça-te, tem bom ânimo. Deus quer fazer coisas gloriosas na nossa vida. Deus quer operar de forma extraordinária, mas muitas vezes nós não damos condições a Deus. Fala mais alto que o desânimo, fala mais alto a preguiça, fala mais alto a inconstância, fala mais alto a carne, fala mais alto as vozes dos filhos do diabo muitas vezes. Nós estamos mostrando, para deixar de ilusão, nós estamos mostrando que a obra não teve facilidade no tempo de Neemias. Era vergonha, era humilhação, era ruínas, mas foi reconstruído à base de oração, foi reconstruído à base de jejum, foi reconstruído à base de obras, e no momento que começou a ameaça, mas ele não parou, não se focou na ameaça, se focou em Deus. Cada vez que viu uma ameaça, ele falava, Senhor, olha o que estão falando, Senhor, que ele escolhe as palavras que têm saído na boca deles, meu Deus, pesa as tuas mãos, Senhor, o Senhor está vendo o que eles têm feito, meu Deus, Senhor, o Senhor vai fazer com que nós sejamos bem-sucedidos. Meu Deus, o povo está cansado, mas fortalece o teu povo, enche o teu povo de força. Meu Deus, eu estou cansado, eu estou com vontade de parar, mas me renova, Senhor, me enche de força, me dê condições de ir até o final, meu Deus. Eu quero a minha vida restaurada, eu quero viver o que está escrito na tua palavra, Senhor. Amém? Vamos concluir, estou quase concluindo. Onde eu parei? 19? Então eu disse aos nobres, aos oficiais, ao restante do povo, diga comigo, a obra é grande. A restauração da sua vida e os seus sonhos, a sua felicidade, é um projeto importante? Sim ou não? É uma obra grande, não é? A restauração da sua vida é uma obra grande, não é? Sim ou não? Você vê que o que Neemias chegou fazendo, chegou renovando os sonhos de quem já não tinha sonhos mais. Ele chegou renovando os sonhos de quem já não tinha sonho. Ele chegou transferindo daquele espírito que estava sobre ele para quem já não tinha mais espírito, para quem já não esperava muita coisa. Porque imagine,
talvez vivendo 100 anos naquela situação, 120 anos naquela situação, se tivesse que acontecer alguma coisa, já teria acontecido. E não era isso. E não era isso. Quando se levantou alguém com um propósito de verdade para mudar aquela situação, ela foi mudada. Ela foi mudada. Aí diz assim: essa obra é grande e extensa. Estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Diga comigo: nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira prosseguimos o trabalho, com metade dos homens empunhando espada, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite. Diga comigo: para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Foi fácil? Foi fácil? Para pensar. Para pensar. Eu e os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia com arma na mão. Amém? Eu tenho que tomar banho, eu tenho que jantar. Não, eu preciso continuar. Eu preciso fazer. Não, nós precisamos seguir. Nós estamos focados nisso, nós vamos mudar, nós vamos restaurar, nós vamos concluir essa obra. Isso é foco. Isso se chama foco. Isso se chama determinação. Isso se chama realmente estar determinado a vencer, não simplesmente falar que quer vencer. Amém? 6:3, estou concluindo. Eu gostaria de ler todo, mas no decorrer da campanha nós vamos lendo e vamos falando. 6:3 diz assim, por isso enviei-lhes mensageiros com a resposta. Aliás, deixa eu ler antes, porque cai num ponto que eu estava falando. Sambalat e Tobias, no Gesem e o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha. Embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalat e o Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me o mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com essa resposta. Diga comigo: estou executando um grande projeto e não posso descer. Estou executando um grande projeto, o projeto da restauração da minha vida, e não posso parar. Não posso parar para nada. Eu estou num grande propósito, eu estou num grande projeto, eu estou determinado a restaurar a minha vida, e não posso e não vou parar. Ninguém vai me tirar desse foco. Que era uma isca, como muitas vezes é uma isca para nós. Aí, que versículo? 3. Por isso, já li, né? Porque parar a obra, por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? 6, 15 e 16.
E é a última leitura que eu vou fazer. Diga comigo: o muro ficou pronto no 25º dia de Elu, diga comigo, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido, diga comigo, executada com a ajuda do nosso Deus. Amém? Em 52 dias, aquela obra foi concluída. Em 52 dias o que estava, porque nós estamos falando aqui, nós não estamos, o foco realmente é o muro, mas não se tratava simplesmente do muro. O muro, através das ruínas daquelas muralhas, eles estavam desprotegidos, eles eram invadidos continuamente, eram saqueados continuamente, a sua família era feita de escrava, os seus filhos, as suas esposas, e assim por diante. Tanto é que tem um texto que Neemias está falando: lute pela sua família. Neemias está dizendo isso: lute pela sua família, lute pelas suas mulheres, lute pelos seus filhos, que é o que nós temos que fazer. Quando nós pagamos o preço, nós pagamos não só por nós, pela nossa família, nós pagamos o preço pelos aqueles que estão sobre a nossa responsabilidade. Lute pela sua vida, lute pela sua família, lute pela sua felicidade, lute pelo seu casamento, lute pela sua esposa, lute pelos seus filhos, lute. Neemias, muitas vezes ele disse isso ao povo: lute pela sua família. Está te faltando força? Esforça-te, luta pela tua família, tira a tua família dessa vergonha, tira a tua família dessas ruínas que eles estão. E é o que nós temos que fazer, é o que nós temos que fazer. Coloca isso no teu espírito, mas não é com uma fé rasa, não é com uma fé superficial. Nós começamos hoje o propósito dos 52 dias. Há vários anos nós realizamos esse propósito, todos os anos. Há vários. E são 52 dias de oração. 52 dias clamando a Deus, chamando até num foco. Tem situações que você precisa que seja restaurada. Não lute mais na força do seu braço. Não faça as coisas do seu jeito. A melhor coisa que tem é lutar na força do braço de Deus. E lutar na bênção de Deus. Nós começamos agora, talvez você sabe o que você quer que mude na sua vida. Você diz: não, bispo, eu não estou vivendo uma vida financeira como eu gostaria, é um passo para frente, 2, 3 para trás, minha vida é só fracasso, derrota, está em ruínas. Eu olho para o meu casamento, bispo, meu casamento está em ruínas, minha família está em ruínas, tudo na minha vida, a área da saúde está em ruínas, minha vida está um caos, bispo. Nós começamos orando. Talvez você não saiba o que fazer para mudar, mas nós começamos como Neemias. Neemias começou orando, Neemias começou jejuando, e Neemias começou porque ele precisava que Deus tocasse o coração do rei. Deus tocou o coração do rei, só que não era só aquilo. Deus precisava dar forças a ele para fazer, dar sabedoria a ele para fazer. A obra foi cansativa, mas eu pergunto para você: será que valeu a pena? Sim ou não? Será que valeu a pena? E aquele que era um simples copeiro se tornou governador posteriormente. Aquele que era um simples copeiro se tornou governador. O pequeno se tornou grande. Mas por quê? Porque Deus colocou aquilo no espírito dele, e ele não ficou de braços cruzados. Deus colocou no espírito dele de mudar aquela situação, e ele se levantou, e se levantou com força, se levantou em oração, se levantou em clamor, se levantou buscando, porque esse é o ponto de partida. E Deus vai criando situações, Deus vai criando meios, Deus vai movendo. Quantas pessoas já tiveram as suas vidas restauradas nesse propósito? Quantas pessoas já obtiveram resultados incríveis nesse propósito?
Nós começamos hoje. E nós vamos orar todos os dias. Eu fiquei feliz hoje hoje. Teve pessoas que começou hoje, quando chegou na igreja hoje. Sabe o que fez? Porque esse propósito é o seguinte. Inclusive aqui tem um calendário, ó. Aqui tem um calendário. Porque nós vamos orar. E nós vamos orar todos os dias. Nós vamos clamar todos os dias. Nós vamos buscar a Deus, mas nós vamos buscar de forma diferente. Quando a gente busca de forma diferente, nós alcançamos resultados diferentes. É verdade ou não é? Nós vamos, porque muitas vezes nós vamos nos envolvendo com tantas coisas que não traz resultado à nossa vida. Tantas coisas que não vai mudar a nossa vida. Quando na verdade nós deveríamos nos envolver com aquilo que vai trazer resultado, com aquilo que vai trazer aquilo que nós almejamos, desejamos. Então nós vamos começar hoje, nós vamos clamar. Não há um dia sequer que eu não vou ungir as pessoas por esse altar. As pessoas vão passar pelo altar e serão ungidas todos os dias na igreja. Inclusive nós, dentro do propósito dos 52 dias, nós realizamos reunião, nós realizamos o clamor até no sábado. Até no sábado nós realizamos o clamor. E nós vamos fazer fortemente. Fortemente. É fácil? Não, não é fácil. É muitas vezes cansativo? É cansativo. Mas e se Neemias fosse olhar só para o cansaço, para o trabalho todo que tinha que fazer? Olhar só para as dificuldades. E as pessoas que estavam com ele, se fosse olhar só para as dificuldades, não teriam obtido essas mudanças. Amém? 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 Fique em pé, por favor.